Muito boa noite, eu sou Solange Folha Verde e estou aqui na GVCast. Hoje teremos uma entrevista maravilhosa, muito proveitosa. Você que trabalha, estuda, é professor, enfim, para todos os públicos, falando sobre educação no ensino superior, com Dicler do Carmo Assis. Falei certo, Dicler, seu nome? Quase acertou, Solange, mas vindo de você tá maravilhoso. Gente, boa noite, Solange. Queria de antemão agradecer aqui esse convite maravilhoso que vocês fizeram. Estou muito grato e muito honrado por estar aqui com vocês hoje, principalmente a Sol, que é uma grande referência, né, da área da educação no ensino superior. E para mim é uma grande honra estar aqui conversando com você, que há muito tempo é amiga, é uma colega de trabalho, é sócia, enfim, um monte de coisa, né? Aqui esse espaço tem de tudo, gente. A gente fala de maneira simples, é o natural, eu não gosto de nada engessado, vocês sabem como eu sou, né? O povo que me conhece sabe que eu sou bem assim, é assim que vai ser o nosso podcast. Então eu quero falar um pouquinho do Dicler, né? O Dicler trabalha há mais de 13 anos no ensino superior, né? Com educação. Ele passou por grandes universidades aí, trabalhando ao longo desses 13 anos, como a Universidade de Guarulhos, a UBC, né? A Universidade de Vila Velha, que foi aí que eu tive o prazer de conhecê-lo, quanto outras universidades aí. Então ele tem uma carreira comercial bem vasta e com muita coisa para trazer para a gente. Uma outra coisa, ele há um tempo atrás ele abriu uma consultoria, chama-se Edu, é isso? Edu Consult Pro. Conta um pouquinho para mim do que é isso. E outra coisa, ele é de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, sabe o que me lembra, Mogi das Cruzes? Lembra aquele negócio do Espírito Santo, como é que fala? O negócio do Espírito Santo. Tem a festa do Divino. A festa do Divino. A festa do Divino do Espírito Santo. Toda vez que fala de Mogi, eu lembro da festa do Divino, que é uma festa linda, e ele é desse local, lindo de viver. Dicler, conta um pouquinho para mim o que é essa EduConsult Pro. Por que ela nasceu? Antes de eu falar um pouquinho de Mogi, muito engraçado você comentar sobre a festa do Divino, porque além, né, de ser uma festa muito tradicional dentro da nossa cidade, mas Mogi também é uma cidade que recebeu a colônia japonesa, né? Um dos primeiros imigrantes, né, de Mogi das Cruzes foram os japoneses. Então tem uma outra festa, a Kawakimatsuri também. Enfim, é uma cidade muito rica, a terra do caqui. é uma terra muito rica que eu tenho muito amor, né? Minha cidade natal, tô sempre lá, sempre tem um gostinho muito bom de voltar para casa, né? A gente roda o mundo, né, ao longo dessa trajetória que eu tenho na área da educação. Para quem não sabe, eu fui jogador de vôlei profissional de categoria de base durante muito tempo, e aos 20 anos eu parei. E a minha primeira oportunidade, né, já no mercado de trabalho, no mercado corporativo, já foi uma instituição de ensino, né? Lá atrás foi a FAAP. Depois da FAAP veio a Universidade de Brás Cubas, que foi uma mãe na minha vida, né? Depois veio o Unicesumar, Grupo Ser Educacional, né? E tive algumas outras passagens bem bacanas também, até chegar nesse momento que eu decidi empreender, porque o nosso papel, né, como educador, como líder educador, é compartilhar o conhecimento, é clarear a vida das pessoas através de orientação. Então eu conheço um pouquinho sobre o processo comercial e o processo de marketing, né? Sobre essa questão da gestão do processo de marketing, do processo comercial, principalmente voltado para o ensino à distância, né? Hoje eu sou um especialista nessa área de melhoria de processos, né, no quesito profissional e marketing. Então eu decidi montar a EduConsult Pro, que é uma instituição, uma organização que clareia a vida das pessoas, mostra de uma forma mais clara e objetiva o que ela precisa fazer para mostrar a marca, para captar mais alunos, para trazer um processo transformador tanto para o time comercial quanto para o time de marketing também. A gente olha para o negócio de uma maneira geral, porque a gente sabe que a vida do empreendedor no nosso país não é fácil, né? Então, a gente olha mais voltado para o comercial, para o marketing, mas quando ele precisa de um sufoco ali, né, ele está no sufoco, precisa de um apoio pedagógico, a gente também ajuda, no financeiro também procura recursos para levar um esclarecimento para ele. Então, a gente olha para o negócio de uma maneira geral.
né? Vocês viram, né, que o menino é multifacetado, né? Ele é multifacetado. Faz mesmo, é uma pessoa que tem muito conhecimento da área, eu estou presenciando isso, né, no dia a dia. Conta um pouquinho da sua formação, que te deu aí a primeira base para você tocar esse teu caminho aí na área educacional. Eu acho que é o principal, Solange. O principal, quando as pessoas, nós trabalhamos muito com alunos que estão ingressando no ensino superior, e essa é uma questão muito comum, uma dúvida muito comum entre esse público, qual caminho seguir. Então, a primeira coisa que eu falo é que você precisa descobrir qual é a área que toca o seu coração, né? Para você fazer isso, a primeira dica é você eliminar o que não te serve, o que não tem sinergia. Então, eu não sou muito chegado a exatas, então elimina exatas, avalia os cursos de humanas, e eu escolhi também, né, a minha profissão através desse processo de seleção. Então, eu me encontrei dentro da comunicação social, então o meu primeiro curso, né, que era o mais acessível na época, foi o curso de marketing, então eu sou um mercadólogo, e logo na sequência eu fiz também publicidade e propaganda, depois algumas especializações na área de gestão de projetos, gestão de negócios, gestão comercial, negociação e vendas. Então, você entender, né, qual que é o teu nicho, o que toca o seu coração é de fundamental importância. Então, quando eu percebi que eu realmente era da área da comunicação, ficou muito fácil de escolher. Então, fui para o marketing, eu fui para publicidade, fui também para a parte de gestão comercial em algumas especializações. Quer dizer, você buscou a educação para transformar a sua vida. É o que eu sempre digo, a educação transforma vidas, né? Sem a educação não é possível nada disso. Então a gente tem aqui um exemplo vivo de que a educação transformou a vida dele. Falando em educação, qual é o maior desafio da educação no Brasil? Olha, Solange, essa é uma questão muito, muito complexa, né? Para nós que trabalhamos dentro da área, né, é importante ressaltar o quanto que é importante a gente entender primeiro a fundamentação da educação, né? Porque a educação, ela é a única ferramenta que lapida o caráter humano, que tem essa força de lapidar o caráter humano, de transformar a vida das pessoas. Então, quem trabalha com educação, a gente trabalha porque realmente a gente ama e porque faz a diferença na vida das pessoas. Eu amo uma frase que é do nosso antigo telecurso, que fala que só a educação dá oportunidades iguais para quem a vida deu caminhos diferentes, né? E eu sou uma prova disso, que foi a educação que me trouxe até aqui onde eu tô hoje. Então, a primeira coisa que eu acho quando a gente olha para o nosso cenário hoje dentro do nosso país em relação à educação, a gente precisa primeiro que as pessoas entendam o fundamento da educação, a essência da educação, e elas utilizem de fato como uma ferramenta transformadora, porque é só através da educação que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade, que a gente vai conseguir mudar, né, o nosso ambiente, vai conseguir mudar a nossa vida e, e trazer, né, para nós uma realidade totalmente diferente do que a gente encontra algumas pessoas atualmente. Então, eu acredito que o cenário do nosso país, olhando para a educação, mostra para nós que a gente precisa olhar com mais cuidado e mais respeito para a educação, né? Porque em algumas organizações virou um negócio, em outras organizações ainda não é um negócio, mas não traz filosofia, né? Não traz a base. Eu sempre digo que a educação é um quase negócio. Eu me tremo inteirinha quando o pessoal fala o meu cliente, o comercial fala o meu cliente, né? Eu falo, não, é o meu aluno, não, o meu cliente. É difícil, a tiazinha aqui da geração X tem aquela coisa ainda, né, do passado, do contato com o aluno, de pegar na mão. Eu sou da época de giz e guspe e fala, né, na sala de aula. Falando em professor presencial, nessas questões muito acirrada no nosso país. O que aconteceu depois pandemia? O que nos trouxe essa nova tecnologia? Aonde está o EAD e qual o caminho do EAD? O que você tem para falar para a gente? Muito bom, Sol. Eu acho que essa pergunta é de fundamental importância para a gente entender o cenário da educação à distância hoje, né? Nós tivemos uma fatalidade que foi inegável, que foi uma lástima, né, no mundo inteiro, que é a pandemia, mas ela também trouxe alguns pontos
pontos de evolução para a nossa sociedade, né? Se a gente for olhar um ponto cronológico de como a educação à distância ela veio evoluindo, a gente entende que lá atrás começou um ensino à distância que a gente usava, lembra da época que as aulas eram em CDs, e aí você Nossa, assistia em casa? gente, ele é bonzinho, né? CD. Bom, eu vou voltar um pouco atrás. Eu cheguei a dar aula no mimigógrafo, eu cheguei a usar o carrossel com aqueles negócios que você nem deve saber, né? Uma série de coisas, disquete, para chegar hoje, onde a gente Exatamente. está. Quer dizer, a gente trilhou, né, algo para chegar hoje, mas a gente evoluiu na pandemia, eu acredito que 20 anos, 10 anos, não sei te Exatamente. precisar. Exatamente, era esse ponto que eu ia chegar, né? Porque quando a gente olha para o nosso passado e como que o EAD foi evoluindo, a época do disquete, depois dos CDs e depois foi evoluindo para um modelo online, mas ainda com presencialidade obrigatória e tudo mais, a gente naturalmente viu que nós levamos aí uma base de 20 a 30 anos para chegar no modelo antes da pandemia. Ou seja, pós uma pandemia, a gente evoluiu pelo menos de 15 a 20 anos no entendimento da sociedade. Então, um presencial que veio para o remoto contribuiu muito no processo de aprendizagem das pessoas e de entendimento de que o EAD não é um bicho-papão, né? Porque as pessoas, infelizmente, olham como um bicho-papão ainda para o ensino à distância. Então, a gente vê muito comum na ponta do balcão, quem é comercial, as pessoas que fazem parte de uma geração que está dentro da geração onde a tecnologia é mais avançada, é mais forte, ela domina a rede social, ela domina muitas ferramentas, mas quando ela chega na ponta do balcão, ela pergunta: aonde que eu vou assistir a minha aula? Vai ser no YouTube? Ele não entende como funciona essa estrutura. Então, num período de pandemia, nós tivemos um avanço muito grande, pelo menos de 15 a 20 anos, no entendimento do que é o ensino à distância e como ele acontece dentro da tecnologia. Então, para nós, foi pelo menos uma evolução de 15 a 20 anos, aonde as pessoas entenderam mais, e após pandemia, nós tivemos um avanço assim, gigantesco de questão em relação a matrículas do ensino à distância, que chegou até a superar, né, o ensino presencial, porque as pessoas entenderam que era um modelo do qual o ticket médio é mais barato, então é mais acessível, e também leva a qualidade para aqueles que têm interesse, além de intuitivamente entender com a experiência que teve na pandemia, até mesmo do home office e tudo mais, que a tecnologia não é um bicho-papão quando a gente olha para ela em relação à educação. Então, foi algo sensacional que a gente conseguiu, né, em pouquíssimo tempo, levar esse esclarecimento para muitas pessoas que hoje usufruem desse modelo, que é o que realmente muda a vida das pessoas, porque se fosse através, talvez, de um curso de ensino presencial, por ser um ticket médio mais elevado, talvez ela não iria conseguir estar dentro de sala de aula. Isso é muito importante a gente falar, essa mudança brusca, né, que teve na educação brasileira, e eu acho que de todo mundo. Eu sou uma prova que eu dormi presencial e acordei EAD. E assim, vamos lá, faz aula, usa não sei o que, usa o Teams, usa o Zoom, aí o Google Maps, não sei o que. Gente, eu falava, gente, espera um pouquinho, peraí, é muita coisa para essa pobre professora aprender da noite pro dia, mas a gente teve que aprender, teve que colocar os alunos ali atrás, né, saber lecionar dessa forma, porque não é fácil, você está desse lado Exatamente. e o teu aluno do outro. Uma coisa que eu gosto eu gosto de pegar nas pessoas, eu gosto de sentir o cheiro, né? Isso para mim me incomodava, mas isso vem mudando, né? Bem, Vem mudando aí nesses anos. Eu sou de um tempo que, quando o EAD começou, a gente estruturava uma aula presencial por dia e levava uma mala de livro pro cara. Você entregava os livros, as apostilas, era absurdo, né? exatamente. Hoje em dia, graças a Deus, não se faz mais isso, né? Tinha uma televisão na sala, né? Eu lembro bem disso. Eu gosto dos dois. Só eu digo que assim, os dois modelos eles são excepcionais, mas eles têm característica de aluno diferente. Então tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu amo o modelo presencial, porque o modelo presencial ele não oferece só
um atendimento mais humanizado, um modelo mais humanizado, ele também promove network. Então, muitas pessoas que estudam em cursos da área de gestão, muitas das vezes eles estabelecem sociedades e startam seus primeiros negócios com os próprios alunos, né? Os próprios colegas de classe. Então, isso é muito legal. Outra coisa que eu digo também do presencial é essa humanização traz algumas flexibilidades, porque o professor, ele conhece o teu dia a dia, ele sabe quem trabalha numa empresa, o outro que não faz nada, o outro que é herdeiro. Então, quando ele entende que você realmente está fazendo o seu máximo, mas que as coisas estão, a sua rotina é uma rotina pesada, ele acaba flexibilizando. Então, ó, me entrega esse trabalho aqui, eu te dou mais um ponto, você faz isso. Ó, professor, eu não consegui em semana passada. Não, tudo bem, eu te mando o material da aula da semana passada. Então, tem muitas vantagens em relação ao ensino presencial. Mas o EAD, ele dá uma autonomia maior de você entender os processos intermediários. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o ensino à distância, né, o ensino presencial, o professor ele não espera você lembrar como funciona. Então, se você está fazendo um curso de engenharia e o professor está fazendo um cálculo e ele fala assim, ó, neste momento aqui, vocês apliquem a regra de 3 e a gente passa para a segunda etapa. Se você não lembra a regra de 3, para você acabou a aula ali. Aquele cálculo acabou ali. O ensino à distância você tem a vantagem de pausar, ir lá entender o que é a regra de 3, voltar e continuar o teu processo de aprendizagem dentro da plataforma. Porém, tem a desvantagem de uma não flexibilização. Então, os modelos mais populares do ensino à distância das maiores organizações é assim, se você tem uma atividade de verificação que ela encerra no dia 17 às 23h59, se você não entregou, nem o Papa abre essa plataforma para você de novo. Você perdeu essa atividade. Eu acho que isso é disciplina, né? Eu acho que a grande dificuldade, talvez, dos nossos alunos brasileiros é entender isso que você está falando. Você tem que ter disciplina, mas, por outro lado, você tem autonomia. Exatamente. Você tem autonomia. Você é um ser pensante. A plataforma põe você a pensar. Né? Você não vai levantar a mãozinha e perguntar, fulano de tal, né? Você me explica? Não, você vai buscar, né? E você não precisa buscar só no oráculo Google, né? Existem outros lugares que você pode buscar as informações. Então, te faz a pensar. Eu gosto de seres pensantes. Exatamente. Alunos críticos que pensem, que busquem, que saibam usar tudo isso a seu favor. A gente fala do aluno dessa geração agora mais moderna, ele nasceu tecnológico, né? Exatamente. Ele nasceu com essa tecnologia. Então, ele é desse mundo tecnológico. Porém, ele tem que aprender a usar essa tecnologia a seu favor. E precisa ter compromissos, Compromisso. né? Precisa entender que a vida adulta, ela implica em compromissos. A vida adulta, você tem liberdade, mas você tem compromisso. Se você não cumprir, você não tem liberdade. E é exatamente o que a plataforma faz. Ela te dá toda a liberdade para você buscar em outros lugares, para você estudar, porém você tem compromisso para entregar. Verdade. Eu acho esse casamento maravilhoso. Se as pessoas entenderem isso, vão buscar muito mais o EAD. Não que o presencial não seja bom. Eu amo presencial. Eu adoro lecionar. Amo lecionar aí meus alunos presencialmente. Eu gosto disso, desse contato. Mas o EAD veio para ficar. Exatamente. A gente falando de Claire, de cursos EAD, desse avanço, né? Nós temos muitos conhecidos, inclusive eu tenho alguns polos, né, de EAD aí pelo Brasil, e a gente está aí com o MEC, com um novo marco regulatório, que está todo mundo, né, amigo, com o cabelo em pé esperando, e eles prorrogam. Agora foi 10 de maio, né? Vamos ver se sai esse marco regulatório. O que você acha que isso vai mudar? Vai ser bom, não vai ser? O que você pode me falar sobre isso? Pessoal, antes da gente entrar nesse assunto, vou dar só mais um esclarecimento a respeito dessa questão do modelo que a gente estava falando, que eu acho muito importante a gente entender. A gente precisa entender que pessoas são pessoas e cada um tem o seu propósito, tem as suas prioridades. Não tem um modelo ideal presencial EAD que seja o melhor. Porque o aluno, se ele realmente tiver interesse, ele vai ser um bom aluno presencial e também vai ser um bom aluno no EAD.
né? Então é importante a gente deixar bem claro que não existe uma guerra, né, de conflito entre esses modelos, porque para que o curso tenha qualidade, quem faz o curso é o aluno, então é importante, né? Agora, sobre o marco que o MEC ficou de lançar aí, isso está dividindo opiniões, né? Olha só, para quem não conhece, não sabe do que a gente está falando, o marco regulatório é alguma coisa, como ele já diz, que vai regulamentar algumas coisas do ensino à distância. Quer dizer, tanto as universidades, as faculdades, os centros universitários, eles vão ter que se adequar e os polos também. Né? Então, existe lá um documento que vai sair do MEC e vai regular tudo isso. Isso já teve no passado, né? A gente teve alguns marcos regulatórios, eu acho até bom, eu, como acadêmica, penso que algumas coisas precisam realmente melhorar. O que você vai falar aí, o que divide aí opiniões? Acho que já tivemos muitos, né, Solange, mas acho que não tão impactante como esse, né? Porque só para as pessoas entenderem, né? Nos últimos 5 anos, o nosso país teve um crescimento muito expressivo de polos de ensino à distância, e isso implicou numa ausência de controle até mesmo do Ministério da Educação. Então, tem muitas marcas que tiveram possibilidade de expandir 150, 250 polos, e elas foram abrindo em modelos flexíveis que não beneficiam a educação. Então, a gente vê hoje polo dentro de posto de gasolina, clínica de fisioterapia, sindicato, igreja. Então, esse marco, ele vem para colocar a casa em ordem, né? A questão é, a gente tem um conflito de interesse muito grande nessa organização, porque de um lado, quando você organiza a casa, você deixa em evidência quem fez o trabalho de forma incorreta, né? Ou fez de uma forma que não é o melhor modelo. Então, o MEC, eu acredito que ele venha para esclarecer alguns pontos de como que a gente precisa conduzir a educação à distância no nosso país dentro de um modelo único. Então, um modelo de polo, onde não pode ter compartilhamento com empresas de outros segmentos. Então, aqueles polos que estão dentro de autoescola, clínica, fisioterapia, igreja, provavelmente vão ter que fechar, né? Alguns polos serão unificados por conta da proximidade, porque isso também não faz com que a marca seja competitiva. Isso faz com que crie um sistema de canibalismo, né? Porque aí você tem a mesma marca muito próxima uma da outra, isso acaba canibalizando, né? Fazendo um sistema de um brigar em cima do outro, né? Pulveriza, né? Você Exatamente. tem lá é a mesma coisa que eu oferecer cursos presenciais de manhã, de tarde, de noite, todos. Não tem um público muito grande, vai, né? Então pulveriza. Eu acho que algumas decisões e algumas mudanças vão ter que vir. Né? Eu sou de Exatamente. um tempo que a gente andava nas cidadezinhas pequenas e na quitanda você viu uma plaquinha pequenininha. Nossa, fulano de tal, instituição de tal, falava, caraca, nós estamos aqui, aqui mas é. Então isso tem que acabar, porque a educação é algo muito sério, a educação transforma vidas, e a educação eu vou falar uma coisa feia, né? Ela vende sonho. Então ela tem que entregar, eu não gosto de Exatamente. falar vende, mas ela tem que entregar isso para o aluno. E a gente vê muita porcaria de Cleber, Muita. muita porcaria nas plataformas, muita coisa que não cabe para o aluno, muita enganação. Então eu acho que tem que vir mesmo, as melhores têm que ficar mesmo. Tem muita escola muito competente, eu conheço algumas, não vou dizer o nome, mas trabalho com algumas muito, muito competentes, que eu acho que vem aí só para melhorar. Óbvio, vamos ter que nos adequar. Você quer falar Exatamente. mais alguma coisa sobre o marco que as Eu pessoas estão te penso, escutando? eu penso, Solange, que a gente tem um conflito muito grande entre os empresários que trabalham com modelos diferentes. Então, pode até parecer meio polêmico, mas essa é a realidade, né? Infelizmente é a realidade. Nós temos, por conta de ter sido o MEC ter sido muito flexível com o ensino à distância durante um período, nós tivemos muita abertura de turmas, do qual o EAD não entregou qualidade em alguns cursos, que são cursos que deixaram de ter potências no ensino presencial. Então, os mantenedores do ensino presencial levantaram a mão e pediram uma organização justamente
para tentar recuperar um pouquinho desse público, né, de cursos de gestão, de cursos mais flexíveis, cursos tecnólogos, ver se ele consegue recuperar um pouquinho, né, esse público para aumentar a receita dele, para voltar a ter um fôlego, mas só que por um outro lado, nós temos todos os grandes grupos que atuam com EAD, que são grupos muito influentes também. Então acabou que eu acredito que esses mantenedores que estão tentando recuperar um pouquinho desse ticket, dessa receita do presencial, pressionou o MEC para organizar a casa no EAD, para ver se esse público que não teve qualidade volta, mas por um outro lado, essa flexibilização beneficiou muitos mantenedores que hoje estão focados no ensino à distância, que pressiona para que essa flexibilização também não impacte o negócio dele. Então a gente tem hoje o MEC, né, no centro de uma discussão onde ele não sabe o que fazer. Então, a cada mês, o que ele faz? Ele prorroga, porque ele não sabe quem ele atende agora. É muito sério isso, porque quando o EAD veio lá atrás, ele veio para quê? Ele veio para flexibilizar e chegar aonde não chega o ensino superior. Lá em Manaus, no meio do Rio, então ter aquele lugarzinho pequenininho, aonde aquele mantenedor vai dar isso, tem pouco aluno, não tem muito recurso, mas com esse novo marco regulatório, de repente não vai poder ser assim tão pequeno, ser tão modesto, não é? Então, assim, eu não sei até que ponto, né? E a gente pode até fazer uma outra pergunta. A gente pode emendar isso. Sem falar de dinheiro, mas já falando de dinheiro, né? Os nossos alunos, seja a classe social dele, aonde ele mora, o que ele faz da vida, aonde ele nasceu, que cultura, o que ele for, o que você acha da educação à distância para este público? Esse público foi privilegiado ou não resolveu nada? Eu acho maravilhoso, Solange. A gente está dentro de uma realidade, gente, que hoje todas as pessoas que concluíram, né, o ensino médio, eles têm uma oportunidade de ingressar no ensino superior, porque a gente tem modelos muito flexíveis, instituições que trabalham com uma precificação muito próxima da realidade desse público. Então a gente tem hoje 3 nichos, né? Tem todas aquelas instituições que a gente chama de instituições boutiques, né? Que são aquelas, né, que trabalham com produto premium. Tem as intermediárias, que também são populares, mas tem um ticket médio mais alto. E nós temos uma outra categoria que atende realmente o público C e D, que oferece uma qualidade mínima, né? Porque as aulas são gravadas, o modelo não é um modelo, de repente, ideal para quem busca um curso de mais qualidade, mas pelo menos oferece uma oportunidade para essa geração, né? E isso é muito bacana, porque dessa forma a gente está mudando a realidade de muitas famílias no Brasil. Porque há 40, 50 anos atrás, a gente não tinha esse acesso ao ensino superior. Realmente só conseguia fazer uma graduação e se qualificar quem tinha uma possibilidade, uma condição, né, até sociológica muito melhor do que hoje. Então hoje é muito comum, numa colação de grau, ou até mesmo num ato de matrícula, você ouvir da pessoa que ela é a primeira pessoa a fazer graduação da família dela, né? Que às vezes ela está fazendo pedagogia porque a mãe quis fazer, não conseguiu, a avó quis fazer, não conseguiu, enfim, as pessoas elas vão herdando o sonho daqueles familiares que naquela época não teve oportunidade, mas hoje ela tem. Então olha só que bacana, né? A gente hoje conhecer pessoas que vivem nessa condição de classe D, né, às vezes aonde briga ali, né, briga ali no operário mesmo, no operacional, para conseguir equilibrar a conta, mas se ele der uma apertadinha, ele consegue se qualificar. A gente vem presenciando e com uma certa frequência filhos
buscando o ensino superior, né, o EAD, e trazendo os pais. E trazendo os pais. Vem os dois ali fazer a prova, estudaram. Isso é muito maravilhoso, né? É uma coisa que você fala, enche os olhos. Exatamente. Né? Enche os olhos. Se a gente está falando de EAD para todos, como é que eu garanto a qualidade? Ó, eu vou falar uma coisa que muita gente pensa, talvez como eu ou não. Eu, como professora, educadora, quero o mínimo de alunos com a qualidade máxima para eu poder interagir com ele. Eu, como mantenedora, também quero qualidade, mas eu preciso de mais alunos, eu preciso de número para manter o meu negócio, porque também eu não sobrevivo. Então, é uma linha tênue. A gente fica numa linha tênue. Como é que a gente vai dar qualidade para todo mundo? O que o EAD pode trazer de qualidade? A primeira coisa sobre o assunto que nós estávamos falando, né, desse impacto entre as gerações, gente, é maravilhoso você ter um modelo onde essas pessoas que são mais velhas, elas se sintam à vontade de estudar. Porque você imagina, né, uma filha que ingressou no ensino superior e quer trazer a mãe, né, a mãe ela não quer se expor às vezes dentro de uma sala de aula, num presencial, porque ela vai lidar com pessoas que têm às vezes 1/3 da idade dela. Então, o modelo de ensino à distância oferece para ela uma condição dela se qualificar, dela realizar o sonho dela, mas de uma forma muito discreta, porque é uma realização pessoal, né? E aí quando a gente olha para esse modelo, eu acredito que a gente não pode abrir mão de algumas coisas. Eu trabalhei com uma instituição no Paraná, né, onde mesmo aumentando o custo, né, operacional, ela mantinha o material didático, ela mantinha uma aula ao vivo, ela mantinha tutores no fórum de dúvida, no fórum de debate, para que o aluno não tivesse não tivesse nenhuma lacuna no processo de aprendizagem dele. Então, o que me dói muito o coração como educador, Solange, é olhar para uma instituição que está vendendo, às vezes, um curso a R$ 79,00 a mensalidade, R$ 99,00 você olha para um curso de contabilidade que o aluno assiste uma aula que foi gravada em 2018, em 2016. Então, num mercado onde as coisas, o movimento é tão rápido, as coisas mudam sempre está em constante evolução, como que você coloca um aluno para se qualificar numa aula que foi gravada em 2018, né? Não faz sentido. Então, acho que as instituições deveriam olhar para esses 3 pilares, né? Primeiro, uma aula assíncrone, né? Uma aula ao vivo garante uma interação muito melhor para o aluno em um modelo mais humanizado, né? Tutores qualificados e especialistas naquelas matérias que eles atendem, para atender um fórum de dúvida e um fórum de debate, também garante um olhar mais humano para esse aluno, uma efetividade mais bacana para esse aluno. E o terceiro, eu gosto muito ainda do material didático, porque dá oportunidade para quem mora em zona rural, para quem mora em zona de conflito. Então, esse modelo que eu conheci nessa instituição do Paraná funcionava muito por conta disso, porque o mesmo conteúdo que o professor lecionava nas aulas ao vivo e estava na apostila, também tinha o livro. Então tinha muito aluno que ia até o polo, pegava o livro, retirava o livro, voltava para casa e estudava apenas pelo livro. Depois ele voltava, fazia todas as atividades de verificação dele e fazia a avaliação final, apenas pelo livro. Então, quando a gente olha para um modelo de qualidade, ele tem que dar possibilidade para todas as pessoas estudarem com o mesmo conteúdo, com a mesma potência, para que aquilo seja de fato, né, um modelo de qualidade e que preza todos, né? Então, se a gente está falando de um EAD para todos, tem que realmente, lá no fundo, na essência, ser um EAD para todos. Eu acho muito legal isso que a gente está conversando e falando. Eu tenho o privilégio de trabalhar com algumas escolas de qualidade, né? Eu trabalho aí com uma universidade do Espírito Santo, que eu gosto muito da qualidade do ensino e dos projetos que tem ali. E você, mantenedor, você tem que mudar aí, virar sua chave, sabe por quê? Traz o teu aluno para perto de você.
Só na plataforma ali não funciona. Traz ele para perto, mostra para ele que você existe, que o teu espaço é para ele também. Monta projetos junto com a tua instituição, monta projetos onde você vai levar o cara, o aluno, fazer visita técnica, monta projetos onde você traz o teu aluno para fazer algumas atividades ali. Ah, teu espaço é pequeno, traz 3, traz 2. Esses 3, 2 vão trazer mais 6 alunos. Exatamente. E vai multiplicando, certo? Então, você acaba atendendo uma deficiência do aluno tá convivendo com outras pessoas, você promove um network, você promove uma educação de qualidade. Então, isso que o Dicler está falando, que a educação, o EAD, são para todos, é verdade, mas você precisa trabalhar. E tudo que é trabalhado em projeto dá trabalho. Por isso que a gente fala, dá trabalho eu não quero fazer, mas você quer o dinheirinho no final do mês. Então, vamos trabalhar em projeto, vamos trazer esse aluno, vamos dar o melhor. A gente não pode só, mantenedores aí de polo, esperar da universidade, que é a sua sede. Pare de você, propõe projetos, faça coisas diferentes para acontecer. Exatamente. Ações pedagógicas, né, Solange? Eu acho que também quebra muito essa relação fria que é o ensino à distância, porque é uma relação fria, né? Quando a gente olha para um aluno, hoje nós trabalhamos, tem muitas instituições que trabalham com modelo que não tem nem prova presencial. Então esse aluno tem mantenedor de polo que já matriculou e já formou aluno sem ver a cara dele, né? Não. Então, acho que ações pedagógicas que caminhem junto com o propósito do seu negócio, do seu polo, e você trazer esse aluno para dentro do seu polo, né? Cria uma relação mais quente, mais humanizada, e o atendimento faz todo o sentido, né? Faz a diferença lá no final, né? Porque se você, quando a gente olha para o modelo de evasão, né? Que é um grande problema hoje, Solange, é o modelo de evasão. Quando a gente olha para a gestão da permanência de muitas instituições, a gente tem uma lacuna de evasão de quase 60% de evasão no primeiro semestre. Então, imagina que você matriculou 100 alunos e até o final do primeiro semestre, pode ter certeza aí que 60 desses alunos vão sair, vão abandonar o curso. Com ações pedagógicas, um atendimento mais humanizado e esse contato para quebrar essa relação fria que o ensino à distância traz, você garante a permanência desse aluno e garante também até um processo de indicação dele, porque se é bom, a gente oferece para o vizinho, a gente oferece para o familiar, a gente leva o nosso cônjuge, a gente leva os pais, enfim. Eu acho que esse modelo é o modelo ideal para você garantir a sua receita e também oferecer, né, um atendimento mais humanizado, mais quente para esse aluno. Dicler, eu falo para os nossos colaboradores que trabalham nos polos, que o óbvio tem que ser dito, né? A plataforma, o aluno abre lá a plataforma, ele pode ser maravilhoso, ele entende, mas aquela plataforma é a primeira vez que ele está vendo. Então é a mesma coisa quando a gente abre um negócio que a gente tem que preencher e fala, eu não estou achando. Aí às vezes a gente ouve, mas é óbvio, esse aluno não está vendo. Não, gente, ele não está vendo. Exatamente. Ele não vê. E não é porque ele é desatento, não, é porque é o natural. Então você tem que pegar ele pela mão, sim, dizer, olha, funciona assim, fazer um tutorial, dizer assim, vem me conhecer, a gente está disposto a fazer isso. Eu recebo direto aqui em São Paulo e também nos outros lugares que a gente tem alunos presenciais. E aí vem esses impactos de gerações, né? Eu tenho senhores de mais de 60 anos, 65 anos, que têm dificuldade, óbvio. Não? Exatamente. E o que a gente faz? A gente pega pela mão. Não só o novinho, como o senhor, a senhora com uma idade mais avançada, que estão nos buscando também, que não tiveram oportunidade de estudar lá fora. E, de repente, a avó que cuida dos netos tem lá uma renda, mas quer estudar. Ela consegue olhar os netos e estudar também. Verdade. A mãe, que foi mãe muito cedo, os filhos cresceram, eu quero voltar. Ou volta a estudar com os filhos. Então, assim, é uma oportunidade o EAD para todo mundo. Ele tem que ser visto com bons olhos, né? Ele veio para abrir, óbvio.
desde que tenha qualidade. E as pessoas não têm essa consciência, Solange, mas esse é o maior impacto da evasão hoje. Primeiro, o maior impacto do ensino à distância, quando o aluno ele não se identifica com o modelo. Então, ele não se encontra dentro da plataforma, ele não sabe onde fica a aula. Então, o segundo ponto mais forte que a gente entende, né, dessa gestão da permanência, onde está a maior lacuna, é o não aproveitamento pedagógico. Quando o aluno não consegue montar um modelo de estudo onde ele olhe para a plataforma com muita clareza e com muito controle dos seus dados, das suas disciplinas, né, dos seus prazos. A partir do momento que ele vai perdendo as oportunidades, perde a atividade de verificação, e aí ele vai mal numa prova, já pega a primeira DP, esse cara vai evadir. Porque o não aproveitamento pedagógico é o primeiro motivo. Por que que ele não tem um bom aproveitamento pedagógico? Porque a gente não faz uma boa gestão de como que ele está gerindo a ferramenta, se ele entendeu ou não. Olha que importante o que o Dicler está falando, né? Nem sempre é o financeiro. Né? Às vezes está muito voltado para você, gestor, para você, mantenedor, manter esse aluno ali atento, interessado, estimulado a Exatamente. continuar ali a estudar. E outra, você tem que mostrar para ele que a educação vai abrir novos caminhos, né? E falando em novos caminhos, o EAD, qual é a transformação nas profissões? O que você acha que vai impactar nas profissões? Olha, Solange, primeiro impacto que nós temos em relação às profissões, né, a gente tem reflexos positivos e reflexos negativos. Reflexos positivos é que a gente cria mercados onde a gente consegue oferecer mais profissionais para o mercado e isso promove um crescimento muito grande para aquele setor. Um dos setores que eu mais gosto de citar é o da tecnologia. Né? Hoje em dia, cursos de análise de dados, cursos de desenvolvimento, análise e desenvolvimento de sistema, cursos de engenharia da computação tem crescido muito porque o mercado da tecnologia tem exigido muitos profissionais. Então, quanto mais a gente forma, quanto mais as instituições formam, quanto mais a gente oferece para o mercado, maior fica a demanda, né? Maior fica a demanda e maior fica a oferta, ou seja, todo mundo é beneficiado. Já por outro lado, o EAD entrega muitos profissionais para o mercado que às vezes estão despreparados. Então a gente precisa fazer uma gestão muito grande do que a gente diz a respeito do que a gente entrega para o mercado, porque às vezes o aluno sai sem saber a mínima, não, sem ter a mínima noção para onde que ele vai, o que que ele vai fazer, qual que é o segmento, e isso tá, na verdade, na nossa base, tá? Quando a gente está falando de ensino superior, mas é importante a gente olhar para um modelo de ensino básico, né? Tem modelos de países de primeiro mundo que esse aluno já começa a vivenciar a profissão logo no ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, ele faz um médio técnico, então ele tem uma feira de profissões, ele tem países aonde tem a semana dos profissionais, então os pais, eu tenho um pai advogado, meu pai vai no meu colégio e conta como é a rotina dele, como é a rotina de um profissional daquela área. Isso interfere diretamente na escolha da profissão. Quando interfere na escolha da profissão, obviamente vai interferir no tipo de profissional que a gente entrega para o mercado. Eu acho bastante, acho não, né? Eu tenho certeza que essa coisa aí de trazer o jovem, o adulto que estuda para perto do que ele quer, para o chão de fábrica, né? A gente fala do chão de fábrica mesmo, né? Para ele vivenciar aquilo, torna um profissional diferenciado. Existe aqui no Brasil, de Claire, projetos que já trabalham assim, né? Projetos também gratuitos, que a gente conhece. Existe uma escola que se chama Escola da Ponte, tá? Que veio o modelo de Portugal, que eu amo, é uma escola sem parede, é todo mundo junto, a gente respeita o andamento de cada aluno, como ele vai, ele se prepara e coloca aí em contato com o que ele quer fazer. Né? Eu digo que os alunos eles são diferentes, eu não posso obrigar
você a fazer exatas até o fim da vida. Ele tem que aprender o básico ali e ir para o lado que ele quer para dar o melhor dele. Né? Para dar o melhor dele. Eu também, olha, não sou a favor de algumas profissões terem cursos à distância. Existem alguns cursos que não são possíveis serem à distância. Então, eu acho que esse marco regulatório, voltando lá atrás de novo, ele veio no momento certo, né? Que existem alguns abusos. Para colocar um freio, né? Para colocar um freio, tem coisa absurda, né? Vamos colocar um dentista, gente, fazendo curso à distância, pelo amor de Deus, um médico, um enfermeiro que já tem aí alguma coisa à distância, né? Então, assim, os seus conselhos muito bem colocados, mas fica bem dito que conselho de profissão, ele cuida da profissão, não da educação, mas para esse lado eu até concordo que ele entre aí e bata com força, porque a gente precisa de gente competente, né? A área da saúde lida com vidas. Exatamente. Então, e tudo lida com vidas. Eu fico pensando, né, não briga comigo que eu vou falar, a gente está falando do EAD, mas o engenheiro lida com vidas. Ele constrói aí um prédio, ele faz a fundação errado, o bagulho cai. Com não sei quantos. Por quê? Porque ele não aprendeu direito. Porque ele não bateu o talude direito. Porque ele foi num solo mole. Eu dei aula, tá? Pro pessoal de engenharia pós-graduação, dava aula de metodologia. Aprendi tudo isso. Então, eu ouvia falar. Então, tem algumas coisas que realmente a gente tem que pensar na profissão. Não que o EAD não prepare isso, mas eu acho que o modelo ele tem que ser um pouco mais aprimorado, ele tem que ter um pouco mais de aula de forma híbrida, ele tem que trazer a profissão para perto do aluno, promover essas experiências. Né? Todas essas experiências. E quando a gente olha para essa questão, é muito importante a gente lembrar que, primeiro, foram os próprios conselhos que seguraram muitos cursos de irem para o modelo de ensino à distância. Né? A OAB bateu muito forte, enfim. Mas aonde que isso implica de verdade quando a gente não oferece pelo menos alguma base, alguma orientação no ensino básico desse aluno? Você vê pessoas se perdendo na vida, né, até ele chegar no rumo certo. Então é muito comum você encontrar com um aluno que às vezes ele já se matriculou e ele fez processos semestres ou trimestres em outros cursos que são totalmente diversos. Então ele fez um semestre de engenharia civil, depois ele fez um semestre de gastronomia e hoje ele está fazendo, sei lá, logística. E você fica assim, em que momento que esse aluno, que essa pessoa se perdeu, né? E só para finalizar, Solange, uma outra questão muito importante. Gente, quando vocês forem orientar uma pessoa à escolha da profissão, fale sobre a área de atuação, que é a essência do que ele vai fazer. Então não adianta você falar assim, eu vou fazer um curso de marketing. Tá, mas o que você quer? Qual que é o teu objetivo? Não, eu quero ser gerente de um supermercado. Não é marketing. É gestão comercial, processos gerenciais. Então nós temos um conflito muito grande de entendimento entre curso e área de atuação. Gente, os nossos polos, vou vender um pouco meu peixe, tá? Os nossos polos têm o teste de carreira, né? Depois procura lá, GV Centro Educacional LA. Você pode ir lá nos nossos polos e fazer, a gente orienta a fazer esse teste de carreira, a gente orienta você, faz um estudo do teu currículo, faz um estudo do que você gosta, para te orientar qual é o curso que se encaixa que você vai ser feliz. Porque, gente, estudar e atuar na área precisa ser feliz. Esse negócio só de ganhar dinheiro não existe. Dinheiro é consequência. Ele vai vir. Porque se você fizer o que você gosta, não vai ter jeito. Você vai ganhar dinheiro, sim. De Claire, a tecnologia, o que ela pode acrescentar nas metodologias de ensino de uma forma geral? Olha, eu acho que a tecnologia ela pode contribuir muito, Solange, até porque nós estamos passando por uma nova revolução, né? A gente teve a revolução industrial, agora a gente está passando por uma revolução tecnológica, né? Então, quando a gente olha hoje para o nosso modelo de ensino à distância, a gente vê o crescimento de ferramentas como a de inteligência artificial
tão forte, tão presente já na vida do ser humano, porque hoje em dia é muito difícil você conhecer uma pessoa que ainda não utilizou o ChatGPT, que ainda não utilizou uma ferramenta que cria um logo automático, que cria, né, nós estamos numa febre, né, dessa trend que tá rolando no Instagram, que é aquela foto vetorizada. Não tem uma pessoa que ainda não fez. Então, quando a gente olha para o ensino à distância, é natural que o ensino à distância ele promova algumas mudanças voltadas para a área de tecnologia. Então, o que que isso beneficia, né, para o aluno? Beneficia em laboratórios 3D, virtuais, né? Hoje nós temos instituições que já usam realidade virtual para experiência de laboratório. E isso, gente, é fenomenal. Um aluno que não tem condição de estar dentro de uma instituição no ensino presencial, ele ter a oportunidade de vivenciar através, né, de uma projeção 3D, né, através de uma tecnologia, né, como que é a realidade laboratorial daquele curso dele. Isso é sensacional. Então, é muito importante o momento onde nós estamos vivendo, aonde a tecnologia vai trazer para o aluno uma realidade maior daquela prática que ele precisa vivenciar e vai trazer modelos de automação onde ele vai precisar fazer menos esforço para entregar o que ele precisa entregar e aí sobra mais tempo para ele pesquisar, para ele entender, para ele vivenciar aquele curso que ele está fazendo. Então é muito benéfico e eu tenho certeza que essa revolução tecnológica que a gente está vivendo agora vai contribuir muito para o ensino à distância. Eu tenho uma ideia já de como que vai ser esse futuro do ensino à distância, que vai ser um modelo Netflix, né? Onde o aluno ele vai ter a instituição dele de ensino nos aplicativos da televisão, então ele sai do aplicativo do stream dele, entra no aplicativo da instituição, assiste a aula, Isso já dá o check. acontece. Então esse modelo é um modelo ideal e está bem próximo de virar a realidade de muitas pessoas hoje. Gente, isso de tecnologia que o Dicler está falando é muito interessante quando a gente vai falar das IAs, né? A IA. A IA. Eu sei que tem gente arrancando os cabelos achando que não vai ter emprego para ninguém. Mentira. Eu, Solange, não acredito nisso. Também não. Tá? A gente precisa de um ser pensante por trás dessa IA. Lógico, vai facilitar coisas aí fantásticas. Aí todo dia tem uma coisa nova, mas ele precisa de um ser humano. Então, para de ter medo, entra lá, vê o que a IA faz, busca, qualquer um pode mexer. Ah, vai substituir, a gente não vai mais saber quem é que escreve texto, mas a ideia do cara tá lá. Exatamente. Né? Sem a ideia, sem colocar lá, não tem como. E a gente vai ter ferramentas para saber, sim, se a pessoa escreve corretamente, se não escreve, Gente, professor é malaco, né? A gente vai ter aí essa coisa de conseguir olhar, mas busca. Aí a tecnologia veio para nos ajudar, não para impactar e nem para tirar seu emprego, viu? E tudo depende da forma como nós olhamos, né, Solange, para essa revolução, né? Esses dias eu ouvi uma história de um cara que você conhece também, que é muito presente no nosso dia a dia, que é o senhor Walter Júnior. Você conhece esse rapaz? Conheço o Walter Júnior. Que figuraça! Vocês vão conhecer. Ele já tem alguns episódios aí com a gente, mas é uma figura. Diga desse menino. Esses dias o Walter me contou uma história muito simples e muito esclarecedora. Ele contou uma história que é longa, mas é muito antiga, mas eu não conheci. Ele falou que uma vez um rapaz foi mandado para um país para vender sapato, que era um país onde ninguém usava sapato. Ele falou: olha, manda minha passagem de volta que eu vou voltar porque aqui não tem oportunidade. Ninguém usa sapato nesse país. E aí mandaram um outro rapaz e ele falou: olha, me mande um estoque, porque aqui tem muita oportunidade, porque ninguém usa sapato. Então é como você olha para as oportunidades, né? Se você olhar para essa revolução tecnológica de uma forma benéfica, com um copo meio cheio, você entra na onda e aproveita muito do que ela tem a oferecer. Se você se vitimizar e colocar num papel onde você realmente acredite que vai tirar o espaço do humano, realmente vai ser um momento bem complicado para a vida de cada um. Quais, Dicler, os desafios de um empreendedor de educação à distância? O que você acha? Qual é aí o gap?
Gente, o maior desafio do empreendedor que quer investir na área da educação hoje é ele fazer a lição de casa, ele ter clareza do que ele precisa fazer de lição de casa. Hoje, muitas pessoas deixam de investir na área da educação porque ele não faz o básico. Primeiro, ele acredita numa equipe, que é a equipe que comercializa, que vende um negócio. Intuitivamente dizem que assim que ele abrir o polo de ensino à distância vai ter fila na porta dele e isso não acontece. Então, quando você pega um cara que não é da área de educação e ele investe num negócio de uma organização que não sabe conduzir a gestão da rede de polos, aí é um problema. Porque esse cara, esse empreendedor, ele não vai saber o que ele precisa fazer. Qual que é o modelo ideal que a gente enxerga hoje? Um cara independente se ele vem da área da saúde, da área de gestão, seja lá de qual for, ele precisa abrir o seu negócio na área da educação e ele precisa entender que não existe uma fórmula mágica. Já inventaram a roda, a gente só precisa seguir. Então ele precisa fazer o básico, que eu chamo da lição de casa, que é pegar na mão do seu colaborador e visitar o comerciante local, visitar a empresa que ele pode oferecer, visitar o colégio, a escola, né? E fazer um preparo para aqueles alunos que vão fazer o Enem e posteriormente vão se formar, vão procurar o ensino superior. Ele precisa criar modelos de estar presente dentro das redes sociais. O básico vai garantir, né, que ele tenha pelo menos um volume comercial para ele ter pessoas para oferecer. Então, o dia a dia é isso, você visitar o comércio local, visitar uma empresa que faça sentido dentro da sua região, visitar um colégio, fazer uma movimentação na frente do polo. Isso vai trazer para ele um fluxo, uma realidade comercial que vai oferecer para ele condições dele realmente escalonar, né? Escalar o processo dele de matrículas o mais rápido possível para ele atingir o ponto de equilíbrio e aí começar a lucrar. Mas quando ele não faz a lição de casa, ele fica só com o custo do negócio. Então, todo dia ele está vendo o capital de giro dele indo embora, e aí ele está vendo que não está entrando matrícula, ele está vendo que ele não tem procura, que isso, aquilo, outro, ele vai se desanimando, ele acha que o modelo de negócio na área da educação do qual ele investiu não funciona para ele. Mas, na verdade, a própria organização que vendeu o modelo de negócio para ele não diz para ele o que ele precisa fazer, ou às vezes diz e ele não acredita e não vai, e não faz. Gente, não adianta você colocar uma celebridade para entregar panfleto na porta do seu polo se você nunca visitou o comércio local. Se você nunca procurou o RH de uma empresa, se você nunca foi no colégio, se você ainda nunca fez uma movimentação local, né? Então eu falo muito a respeito desse trabalho de massificação e fortalecimento da marca local. Se você não massificar e fortalecer a sua marca localmente, não vai. Olha só, o Dicler não vai entregar tudo, mas ele parece que tem aí uma surpresa para contar. A gente vai fazer um lançamento, a gente não, ele, né? De um curso, conta rapidinho o que em breve aonde vai ser, como é que vai ser, tá saindo do forno, pra gente entender que você vai ajudar esse mantenedor, esse colaborador do polo a decolar. Fala um pouquinho disso. Isso vai ser sensacional, gente. Uma parceria exclusiva que fizemos com a GV. A Solange cedeu um espaço maravilhoso. Te agradeço muito, Solange, por esse espaço, para a gente poder levar clareza para a vida do colaborador. Então vai ser um curso, né, que chama Gestão EAD. Gestão EAD, gestão de polos EAD 360. Então a gente vai olhar para o negócio de uma forma muito completa e vai levar ferramentas que vai mostrar para esse empreendedor que não é da área da educação, ou ele é da área da educação e quer ganhar mais potência no negócio dele, a gente vai mostrar para ele qual que é o caminho. Então é um treinamento que é um curso que tem vários módulos. Tem treinamento de como ele deve se relacionar com a empresa, como ele deve se comunicar com o comércio local, o que ele deve fazer nas redes sociais dele, qual é o modelo de negócio, qual que é o modelo de controle de rotina que ele tem que ter no negócio dele, como ele deve criar campanhas de incentivo para o colaborador, como ele deve treinar o colaborador, enfim, é tudo, é bastante coisa. Gente, é bastante coisa. Fiquem atentos às nossas redes sociais, a rede social da GV Centro Educacional Latino-Americano. Lá a gente vai lançar esse curso, ele vai ser EAD.
E eu quero agradecer você imensamente ter vindo aqui. Foi um prazer conversar com você, desse negócio que me encanta tanto. E temos ainda muito o que conversar. Você gostaria de deixar um recado para quem está te ouvindo? Alguma frase? Solange, primeiro eu queria agradecer você. Gostaria de agradecer aqui a equipe do estúdio, que foi receptiva, foi maravilhosa. Agradecer a todo mundo que está online aí assistindo a gente, quem ainda vai assistir depois, né, no outro modelo gravado. Muito obrigado aí por vocês terem chegado até aqui, terem acompanhado. Muito obrigado, Solange, pelo espaço, né? O Walter também. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de deixar aqui um recado dizendo que, gente, só a educação muda a vida das pessoas. É a única ferramenta que lapida o caráter humano. E só a educação dá oportunidades iguais para quem deu a vida diferentes. Então vamos olhar para a educação com mais carinho, com mais amor, com mais zelo, porque é o que a gente tem de melhor. Só assim a gente vai mudar a nossa sociedade e fazer desse país um lugar melhor para todos nós vivermos. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui, escutou esse lindo falar sobre educação à distância, que muito me agrada e agrada muitas outras pessoas. E eu espero você nos nossos novos, né, e próximos episódios. Esse é o 9º episódio. Vamos logo mais para o 10º episódio. Eu deixo aqui um beijo para você. E te digo, eu gosto de gente que faz gente feliz. Beijo. Aê! Aê!